Muito bem, muito bom dia ou boa tarde para você, né? Boa noite. Não sei qual vai ser o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, fazendo o teu devocional de hoje, mas nós, de acordo com o nosso cronograma, estamos com 208 dias em propósito. Estamos aí rumo, queridos, aos 365 dias nesse ano de 2021, fazendo a leitura total da Bíblia, né? E hoje, queridos, de acordo com o nosso cronograma, como eu disse, nós temos aí livro do profeta Isaías, exatamente. Então tem um texto muito conhecido, eu acredito que você já tenha ouvido falar, né? Muita gente pega muitos versículos isolados e mencionam, né? Então, por exemplo, se você ainda não ouviu, é hoje o dia que você vai ouvir e vai entender tudo e por que esse texto foi mencionado, sabe? Quando as pessoas dizem assim, porque ele é o Deus que abre portas onde não tem e que fecha portas que ninguém pode abrir. Você já ouviu esse texto? Pois é, esse texto está aqui no livro de Isaías hoje, no nosso devocional, palavra poderosa, né, que tem todo um contexto por trás, sem dúvida, né? E claro, você já pode ficar com essa palavra profética aí para a sua vida nesse dia, amém? Temos muitas coisas para desenvolver durante esse dia, mas o Senhor tem nos sustentado, como até aqui Ele tem feito, e eu tenho certeza que, assim como Ele tem falado conosco acerca de sustentação e de nos ajudar em todos os momentos, que você também fique com esse entendimento, tá? Que Ele é o Deus que abre portas onde não existe, você vai olhar e não vai ver nada, e Ele também é o Deus que fecha portas que ninguém mais pode abrir, tá bom? Agarra essa palavra aí porque é para você. E todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Então, antes de nós entrarmos aqui no nosso resumão, vamos fazer uma oração? Amém? Você que pode, fecha os seus olhos e vamos orar, para que tenhamos aí toda a revelação e possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar hoje. Amém? Vamos lá? Pai, nós te rendemos graças por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, por tudo que já está designado, Pai, para que seja feito. Senhor, nós nos rendemos, nós nos entregamos a Ti, confiamos em Ti, declaramos com a nossa boca e confessamos que Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa esperança, Pai. Nos ajude a melhorar, abra o nosso entendimento, Pai. Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos receber, Pai, todos os dias, todas as instruções necessárias, para avançarmos um pouco mais e chegarmos, ó Deus, nesse lugar que o Senhor já planejou para nós. Tu és um Deus, Pai querido, que já nos escolheu antes mesmo, Pai, de sermos formados. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de propósito. Então, Pai, nós nos colocamos à Tua disposição agora. Nós nos colocamos à Tua disposição. Senhor, cumpre em nós a Tua vontade e o Teu querer. Nós sabemos que tudo que o Senhor faz é bom. Nós sabemos que tudo que vem do Senhor é perfeito e é agradável. Então, nos ajude a termos a nossa mente renovada através da revelação da Tua palavra, para que possamos viver e desfrutar o melhor dessa terra, como o Senhor assim já designou. É a oração do nosso coração. Te agradecemos por tudo que tens feito, por cada livramento, pelo seu cuidado, pelo seu zelo. Muito obrigada. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então, você que está pelo Instagram, você que está pelo Facebook e pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você, tá bom? Olha só, de acordo então com o nosso cronograma, nós paramos no devocional anterior no capítulo 20 do profeta Isaías. Hoje nós vamos do 21 ao 24. Vou te contar tudo o que está acontecendo aqui de maneira resumida, tá? Para que você entenda. E tem uma outra coisa muito interessante que nós vamos perceber aqui no capítulo 24, no último capítulo do devocional de hoje, falando já acerca também, queridos, de verdade, falando acerca aí do fim dos tempos, né? Como que seria realmente a vitória que nós iremos ter. Olha, no livro do profeta Isaías, já fazendo menção acerca do reino do Messias, como seria Satanás derrotado, tudo isso no nosso devocional de hoje. Então você não pode perder. Vamos junto aqui nessa jornada, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, tá bom? Então olha só, capítulo 21, deixa eu voltar aqui. Estou com duas bíblias aqui para poder ir te dando um apanhado melhor aí do que você está fazendo, do que nós estamos fazendo, tá bom? Capítulo 21, nós vamos perceber que essa é uma mensagem que Deus revelou ao profeta Isaías, né? Para que, falando acerca do povo da Babilônia. Olha só que interessante que o Senhor falou aqui. Começa então dizendo assim, olha, um terrível desastre, profeta Isaías falando aqui no caso,
para o povo da Babilônia, tá? Um terrível desastre se aproxima de você. Está vindo do deserto junto ao mar, como um vendaval em forma de redemoinhos, que vem do deserto e olha só, daquela terra pavorosa que fica ao sul de Judá. Presta bem atenção no que ele está dizendo. Deus mostrou para Isaías aqui uma visão assustadora acerca da Babilônia. E por quê? Porque Babilônia vivia praticando o mal, está dizendo aqui, vivia praticando o mal e destruindo os outros povos. Então aqui veio o alerta dele dizendo, mas ela mesma vai ser destruída pelos elamitas e medos. Então o sofrimento das outras nações vão acabar. A visão é tão terrível, Isaías está dizendo, que me deixou angustiado. Eu sinto dores muito fortes como uma mulher que vai dar à luz. Estou ficando tão fraco que eu quase não posso ouvir. Estou ficando cego de tanto medo. Isaías, através dessa visão que foi dada a ele, ele estava querendo dizer algo tão terrível, você entendeu? Que ele estava sentindo dores, ele não estava conseguindo, inclusive, ouvir. De tão terrível que era a visão que Deus havia dado para ele acerca do que aconteceria com a Babilônia. Então, ó, quando você fizer a leitura total do capítulo 21, você vai perceber o que o Senhor está dizendo que iria fazer com Babilônia. Então, vamos lá. Olha como é que ele está dizendo aqui. Ele diz que o coração dele estremeceu. Assim, que não conseguiu dormir, né? Não conseguiu dormir nesse período, ficou acordado com muito medo. E na visão, ele via servos arrumando uma grande mesa, havia todo tipo de comida e bebida, os convidados chegavam, se assentavam para comer, mas aí de repente, olha a visão, de repente alguém deu uma ordem. Vamos, príncipes, vamos, soldados, vamos correr depressa e vamos preparar os nossos escudos. E na visão o Senhor me disse, vá, coloque uma torre de vigia no alto muro da cidade. Diga a ele para anunciar tudo o que puder vir. Então nós vamos perceber aqui, queridos, que quando a visão era o seguinte, ia colocar a torre de vigia, quando eles percebessem aqui homens vindo, né, em duplas, aí era para ele avisar, porque esse seria o tempo de atacar, né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele colocou o vigia sobre o muro da cidade e finalmente ele gritou, Senhor, eu fiquei vigiando nessa torre dia e noite durante muito tempo. Agora, mas agora, atenção, lá vem eles, os cavaleiros que andam em fila de 2, exatamente como a revelação tinha chegado, queridos. E depois o vigia disse, ela caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos falsos deuses da Babilônia estão quebradas, espalhadas pelo chão. Aí ele continuou dizendo, meu povo, perseguido e maltratado como trigo, eu anunciei a vocês tudo o que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me revelou. Então o profeta Isaías mostrando tudo aquilo que o Senhor havia revelado para ele. Aí ele continuou dizendo assim, esta agora é a mensagem de Deus contra o povo de Edom. Então, ó, 3 coisas também que nós vamos perceber no devocional de hoje. 3 povos estão direcionados aqui nessa visão e nos recados de Deus aqui para esse povo, tá? Então começamos aqui pelo povo da Babilônia, agora para o povo de Edom. E aqui o profeta vai dizer, alguém que viver em Seir vai gritar para ele dizendo assim, guarda, que horas da noite já são? O guarda vai responder, amanhã, não é amanhã, é amanhã, tá bom? Vai chegar, mas à noite voltará. Se quiserem perguntar de novo, voltem e pergunte. Aí olha só, no versículo 13, esta é a mensagem contra o povo da Arábia. Vamos lá. Dedanitas, vocês que viajam em caravanas, que se escondem nos bosques das Arábias, tragam água para os sedentos, ele está dizendo. Povo de Temã, tragam comida para os fugitivos. Eles estão fugindo da guerra, das espadas prontas para o golpe e das flechas já prontas nos arcos. Mas daqui a 1 ano, olha o que o profeta disse, daqui a 1 ano e nem um dia mais, diz o Senhor, a poderosa tribo de Quedar será destruída. E somente alguns dos seus valentes flecheiros vão escapar com vida. Quem disse isso? O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. É o que está dizendo aqui, finalizando o capítulo 21. Vem para o 22 para você continuar entendendo. Então, no 22, o profeta continua dizendo, este é o julgamento de Deus contra Jerusalém. Escuta esse aqui, isso é poderoso. Aqui vai estar esse contexto que eu falei para você do o Deus que abre porta onde não tem e fecha
que ninguém abre. Tá aqui, vamos lá. Olha só, julgamento de Deus contra Jerusalém. Começa assim, o profeta perguntando: o que está acontecendo? Porque todos vocês estão subindo para o terraço. O que vocês estão querendo ver? Ele está dizendo. A cidade virou uma grande confusão. O que aconteceu com essa cidade que era tão movimentada e alegre? Há cadáveres espalhados por toda parte e toda essa gente não morreu na guerra. Olha como ele continua. Todas as autoridades de Jerusalém estão fugindo. Essas autoridades eram os líderes, os oficiais, tá bom? Eles se entregaram ao inimigo sem lutar. Os que tentaram fugir foram apanhados e estão presos. Por isso tudo eu peço, deixem-me sozinho. O profeta dizendo, deixem-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da destruição do meu povo, pois o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, enviou um dia de muito sofrimento, confusão e derrota no Vale da Visão. As muralhas de Jerusalém estão cheias de grandes buracos. Olha isso aqui. Olha isso aqui que é profético isso. As muralhas de Jerusalém estão cheias de grandes buracos e a gritaria é tanta que chega até os morros fora da cidade. Esse grande exército avança com seus carros e cavalos, e são os arqueiros do país e os que carregam os escudos que vieram de Quir, né? Que estão avançando e fazendo isso. Aí ele está dizendo, a terra de Judá está indefesa diante do inimigo. Em Jerusalém, os soldados correm ao depósito de armas guardadas e as autoridades examinam os buracos nos muros da cidade e enchem o açude interior de água. Com qual finalidade? Depois disso, queridos, eles examinaram algumas casas, destruíram, né, algumas casas, derrubaram, para que com esses escombros eles pudessem consertar os muros. Olha que coisa, algumas casas tiveram que ser derrubadas. Vê se isso fala com você. Algumas casas, depois de examinadas, tiveram que ser derrubadas e com esses restos ali dos materiais acabaram sendo usados para tampar os muros, consertar os muros ali de Jerusalém. Eu, particularmente, Deus falou comigo aqui, né? É uma revelação específica, mas nós observamos, queridos, que tudo isso que está acontecendo, só para você entender, tá? Queridos, é um contexto de uma época onde um povo, onde um profeta foi levantado por causa de um povo, queridos, que não se submeteram à palavra que Deus estava ordenando, né? Um tempo onde Deus falava para que eles não fizessem algo, eles faziam totalmente o contrário, ou seja, eles desobedeciam o que Deus estava dizendo e, consequentemente, vinha, né, queridos, coisas ruins pelas suas escolhas, né? Nós somos livres para escolher o que nós vamos plantar, mas nós somos obrigados a receber a colheita. A gente tem que estar ciente disso, né? Então aqui nesse contexto estava acontecendo isso, tá? Só para que você não fique assustado pensando o que é que está acontecendo aí nesse devocional de hoje. Então, nesse livro do profeta Isaías aqui, ele foi levantado para isso, né? Para anunciar ao povo tudo o que estaria por vir, tá certo? Então vamos continuar. Paramos aqui então nas casas que foram derrubadas para poder serem consertados os muros, ok? Aí ele continuou assim, vocês construíram um reservatório especial entre o muro interno e o muro externo, mas todos esses planos que vocês estão pensando, eles vão falhar, porque vocês, olha isso, todos esses planos que vocês estão pensando em fazer, eles vão falhar, sabe por quê? Porque vocês não olharam para cima, vocês não olharam para aquele que há muito tempo havia planejado todas essas coisas. Então, naquele dia, o soberano, o todo-poderoso, pediu que vocês se arrependessem, tá vendo? Olha só o contexto. Pediu que vocês se arrependessem, ao invés, no caso de celebrações, vocês deveriam chorar, gemer, usar vestes de lamento, né? Como sinal de tristeza e como sinal de arrependimento por causa dos seus pecados. Mas ao invés disso, o que vocês fizeram? Ao invés disso, vocês cantaram, vocês beberam vinho à vontade e ainda pensavam assim, olha como eles estavam, vamos comer e beber e nos divertir, afinal, vamos morrer amanhã. Então, olha o pensamento do povo. Então, o Senhor, usando o profeta, continuou dizendo, então, o Senhor Todo-Poderoso revelou o seguinte, esse terrível pecado não será perdoado até o dia em que vocês morrerem. Eu, o soberano, o Deus Todo-Poderoso, falei.
Ele continua dizendo: fique sabendo que o Senhor vai arrancar você da sua posição importante e vai jogá-lo para bem longe. Por quê? Porque aqui, queridos, havia um administrador no palácio, né? E aí, esse administrador, queridos, ele realmente se achava, né? Ele se achava, trazendo para um ditado popular, para um dito popular de hoje. Então, o Senhor está dizendo: ó, você não vai ficar nessa posição importante. Você vai ser apanhado, você vai ser lançado numa terra seca que fica muito longe daqui e você vai morrer lá perto dos carros de guerras e tudo isso, né? Todo esse sentimento de orgulho que você tinha, você vai ser convertido por vergonha, o Senhor está dizendo. E aí ele continuou dizendo assim, ó: eu vou tirá-lo do seu cargo, vou fazer você cair da sua alta posição. E naquele dia, agora vem aquele contexto do versículo que nós começamos hoje, ó. Por conta dessa maldade desse administrador do palácio, o Senhor está dizendo então que por causa desse orgulho e da soberba dele, ele iria cair. Ok. Ele iria ser tirado dessa alta posição. E nesse dia, quando ele fosse retirado, o Senhor iria chamar o servo Eliaquim, que era filho de Ilquias, e a ele, escute, ele daria as roupas oficiais que esse administrador havia usado. Ele também ia dar o cinto que ele estava usando e toda a autoridade que havia passado para esse administrador, ele passaria agora para o seu servo Eliaquim, tá bom? E aqui, queridos, ele está dizendo, olha, ele será um pai para o povo de Jerusalém e para os moradores de Judá. O Senhor está dizendo: eu colocarei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. O que ele abrir, ninguém fechará. E o que ele fechar, ninguém vai abrir. Entendeu o contexto aqui? Então, que bom, porque tem gente que pega os versículos isolados e soltam, né, queridos? Claro que tem muito texto profético que a gente recebe, como esse é um texto profético que é citado não só aqui, durante a Bíblia, mas aqui tem um contexto por trás, tá bom? Para nós chegarmos aqui a um entendimento. E aí ele está dizendo, ó: eu vou fazer dele um apoio seguro para todo o meu povo e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Toda a glória de sua família dependerá dele, ele será o orgulho da sua família, e naquele dia, diz o Senhor Todo-Poderoso, a estaca fincada em chão firme cairá, e tudo que se apoiava nele cairá junto com ela, pois o Senhor declarou. Vamos lá, 23 e 24, pequenininho agora, esses capítulos aqui, nós já vamos terminar o nosso devocional de hoje, combinado? Força, vamos lá, força para você receber tudo de Deus hoje aí, crescer um pouco mais, você entendendo todo esse contexto aqui do Antigo Testamento, que em breve nós vamos chegar no Novo Testamento. Você tem que entender esses contextos aqui e por que, né, queridos, que Jesus teve que vir, né? Tem que fazer sentido para você. Então é por isso que a gente faz toda essa leitura, para que seja formado um contexto, uma estrutura formada aqui para você, para quando a casa chegar, não haver vendaval, não haver tempestade, nada vai abalar a tua casa, nada vai abalar a tua fé, porque você vai entender de uma vez por todas, né? Estou crendo, assim como a revelação está chegando para mim, que ela chegue para você também, a revelação desse evangelho poderoso, né? Que fiel, querido, são essas palavras, e fiel é o Senhor para cumpri-las, viu? Não se esqueça disso. Vamos lá, então, para a gente finalizar. Então, terminamos o 22 e o 23, então. Finalizamos aqui, então, o Senhor falando acerca de Eliaquim, né? Capítulo 23 já começa falando acerca do julgamento de Deus contra Tiro. Então, ele já começa dizendo o seguinte, ó: chorem, chorem navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída. Não sobrou nenhuma casa, nem um porto para os navios atracarem. E ele continua. Ele diz assim, ó: quando a notícia chegar ao Egito, haverá grande tristeza naquele país por causa de Tiro. Então, nós vamos perceber, queridos, aqui, que o capítulo 23 começa falando acerca dessa destruição da cidade, né? Os motivos, né? O porquê de tudo isso, mesmo a cidade sendo muito rica, assim, era uma cidade que era um mercado para o mundo, né, queridos? Com todo esse contexto, ela seria totalmente destruída, tá? Está dizendo aqui. Aí ele continua dizendo assim: o que foi que provocou? Agora olha isso, olha esse contexto aqui. Ele está dizendo: quem foi que provocou a destruição de Tiro, a cidade que construiu os outros reinos e era a rainha do comércio, cujos negociantes são famosos em toda a terra? Quem foi que destruiu? Aí ele vai dizer, preste atenção:
O Senhor Todo-Poderoso planejou tudo isso para acabar com o seu orgulho e vaidade e mostrar como ele rebaixa os que se consideram mais importantes. Olha que coisa, hein, queridos? O Senhor estendeu a sua mão sobre o mar, sacudiu seus reinos e ele mandou destruir todas essas fortalezas, né? As fortalezas da Fenícia, está dizendo aqui. E ele termina dizendo assim, sim, depois de 70 anos, resumindo, tá, para você. Sim, depois de 70 anos, o Senhor fará a cidade de Tiro renascer. Ela vai voltar a ser a prostituta de antes. Olha que expressão. Porque ela vai se vender a todos os reinos que há na face da terra. Mas vai chegar o dia em que todo o seu lucro será separado para o Senhor. As riquezas de Tiro não serão mais guardadas nem depositadas, e os seus lucros serão dados aos que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Amém? Vamos finalizar então o capítulo 24? Capítulo 24 agora está falando, queridos, sobre a destruição que acontecerá sobre toda a terra. É isso, na minha tradução diz isso. Tem uma outra versão aqui, uma Bíblia de estudo, que talvez na tua esteja assim como título, vai estar dizendo assim, a tribulação e o milênio, e aí começa no versículo 1 falando acerca da tribulação, a desolação que iria acontecer. Então o 24 ele é super profético, que foi o que eu comecei falando também hoje no nosso devocional, porque aqui ele está fazendo menção, ele está dizendo, após a destruição de Judá, né, transformando-a num enorme deserto com poucos habitantes espalhados por toda a terra. A mesma coisa vai acontecer com todos os sacerdotes e os homens do povo. Olha só, os patrões, os empregados, as patroas e as empregadas, o que eles compram, o que eles vendem, o que emprestam, o que tomam emprestado, os credores e devedores, todos eles vão sofrer. Ele está dizendo, ninguém vai escapar. Então ele continua dizendo, a terra ficará completamente arrasada, saqueada de todas as suas riquezas. E quem foi que prometeu isso? Foi o Senhor, está dizendo aqui a palavra. E aí ele continua dizendo, a terra está impura, poluída por causa dos seus moradores, porque eles torcem as leis, violam os mandamentos e quebram a aliança que devia ser eterna. Faz sentido para você? Olha só, tudo isso que está acontecendo, como eu mencionei para você agora há pouco, é porque o povo, queridos, não considerava o que Deus falava. Então o pecado já estava numa proporção tamanha que ele está dizendo que a terra estava impura, a terra estava poluída por causa dos moradores. Por quê? Porque eles pegavam a palavra e distorciam, né? Eles não viviam o que a palavra estava dizendo. Então ele completa aqui dizendo que a aliança que era para eles cumprirem, eles quebravam. Então por causa disso, a consequência, ok? Então olha só, ele diz assim também, por isso que a maldição está consumindo a terra e o seu povo é culpado. Eles sofrem com a seca, eles sofrem com o calor e muitos poucos vão resistir com vida. A alegria que eles tinham vão sumir, não haverá mais colheitas, antes que eles viviam alegres e felizes, né? Agora eles vão viver gemendo e chorando, está dizendo aqui. Acabou a alegria, a cidade está em ruínas, desculpa. As casas que sobraram estão trancadas, nas ruas as pessoas gritam pedindo vinho, porque o tempo da alegria acabou. Ele está dizendo, não há mais celebração na terra. E aí, queridos, para finalizar, ele diz assim, ó, sim, nós inclusive podemos ouvir isso, aqui no versículo 16, né? Ele está dizendo, ó, o versículo 14, ele está dizendo, ergam as vozes, cantem de alegria os que vivem no ocidente e louvem a majestade do Senhor. Os que vivem no oriente o louvarão. Os que moram no litoral darão glórias ao Senhor, o Deus de Israel. Porque, queridos, nesse contexto, olha só para que você entenda. Aqui ele vem falando acerca dessa destruição, na terra que queria acontecer, que as pessoas iriam escapar com vida, mas ele está dizendo para que as vozes fossem erguidas, para que eles cantassem de alegria, porque eles dariam glória ao Senhor, o Deus de Israel. Aí ele termina aqui, ó, no versículo 16. Sim, podemos ouvir gente cantando desde os confins da terra, dizendo, glória seja dada ao justo. Então aqui já é o anúncio do que estaria por vir.
mesmo após toda essa destruição, né, queridos, quando o Messias chegasse para nós, olha a verdade como se seria estabelecida num novo tempo. Então, ele está dizendo, glória seja dada ao justo. Mas eu disse, Isaías, mas eu disse, ai de mim, que desgraça, que situação horrível, né? Eu sinto o meu coração pesado de tristeza, porque a maldade continua reinando na terra. Em toda parte há mentira e destruição. Os homens vão continuar com medo. Covas e armadilhas esperando por vocês, habitantes da terra, ele está dizendo. E como é que terminou aquele falando? Quem estiver fugindo apavorado vai ser pego. A terra está tremendo e se rachando, ela vai ficar totalmente abalada. Versículo 20, o peso do pecado dos homens, isso aqui é forte, queridos, o peso do pecado dos homens é tão grande que a terra vai cair e nunca mais vai se levantar. Então o versículo 21 é o versículo que vai falar acerca do Armagedon, né, do que está por acontecer e Satanás derrotado, olha só. Naquele dia, o Senhor vai castigar os poderes do céu e os reis orgulhosos das nações aqui da terra. Eles serão reunidos com um bando de presos, jogados numa prisão, e depois de algum tempo serão julgados e condenados. E como que finalizou? Então aqui, queridos, no versículo 23, mais uma vez, fala acerca do reino do Messias, né? Diz assim, então o Senhor Todo-Poderoso vai reinar em Jerusalém, com o seu trono sobre o monte Sião, diante dos líderes do seu povo, e haverá tanta glória que a lua ficará humilhada e o sol perderá o seu brilho e envergonhado. Eita, meu Deus, tamanho vai ser a glória, você entendeu? A glória vai ser tão grande que a lua vai ficar humilhada e o sol vai perder o brilho envergonhado de tamanha glória que há de se manifestar, tá bom, queridos? Ó, livro do profeta Isaías, livros do Antigo Testamento estão fazendo menção acerca desse tempo que o povo viveu. Não desanime, vamos continuar. Livro do profeta Isaías, caramba, tem muita coisa poderosa ainda aqui para revelar, para ser revelada para nós, tá bom? Então nós vamos juntos aí até o finalzinho dele aí, livro do profeta Isaías, 66 capítulos, a gente está avançando, rompendo, e ó, não desanima, porque 2021 será o melhor ano da sua vida, se você permitir que a verdade desse evangelho chegue para você. E claro, né, verdade chegando, você é liberto de toda mentira, de toda opressão. Sabe, a sua vida não tem como continuar mais sendo a mesma. Queira isso para você, porque esse é o meu encorajamento para você, que você venha comigo nessa jornada e que a gente venha desfrutar nesse ano, o melhor ano da nossa vida, um marco, sabe, de muitos outros anos melhores ainda que estão por vir, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, nós nos vemos no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!